Fernanda, quero te conhecer melhor, quero entender o que tu busca, há quanto tempo que tu decidiu entrar nessa situação de escolher um imóvel, de comprar um imóvel, e qual é a tua necessidade, o que tu busca, vamos ver se eu consigo te ajudar. É que assim, Nara, é meio complexo, vou te falar bem a verdade. Porque eu tenho um anseio de ter o meu lar, mas eu ainda tô entre a complexidade entre uma casa, um apartamento, um terreno para construção. Daí eu queria mais saber, de acordo com o meu estado atual, o que eu preciso para trilhar esse caminho mesmo, né? Ah, entendi. Na verdade, tu hoje não tem definido se tu gostaria de um tipo de imóvel, mas tu tem definido a localização que seria ideal para ti desse imóvel? Ah, sim. Eu sou apaixonada por Canoas. Ótimo, ótimo. E Canoas, tu tem assim um bairro que tu ama? Ou mais bairros que tu ama? Mais próximo ali do shopping mesmo, por conta do parque, que seria bom para ter uma qualidade de vida, e eu fico muito ali pelo shopping mesmo. Ah, então ótimo. Então já temos um ponto que é bem importante, que é a localização. Depois a gente vai para as outras etapas. E essa questão de um terreno para construir, que ali tem bastante esse tipo de opção, ou uma casa já pronta, ou um apartamento. Vou te fazer perguntas, tá? Então a primeira pergunta que eu vou te fazer: o que te atrai na opção de um terreno e a construção? A liberdade para construir. Da Fazer forma do teu jeitinho. Isso, exatamente. Ah, seria a mesma coisa. Já me identifico. E o que te atrai em uma casa já pronta? A praticidade de quando vê evitar alguns problemas que possam se fluir no outro, né? Sim, evita todo aquele transtorno da obra. Sabe que eu sempre comento com os meus clientes a mesmíssima coisa. Que o terreno em construção, lá no finalzinho, é o que dá o maior prazer, o melhor resultado. E em contrapartida, é o que gera o maior desgaste. Eu até brinco, o casamento tem que estar ok. Porque se ele estiver já com problemas, eu não consigo. Eu sei que tu ainda não é casada, mas se fosse, eu te diria isso. Sempre tem algum tipo de problema, de distração, de incômodo quando envolve uma obra. É fato, não tem jeito. E o que te atrairia no apartamento? O apartamento, a segurança. Me dá uma percepção de segurança, né? Eu ainda não tive um apartamento e não tive essa experiência, mas eu ouço falar dos meus amigos, familiares, que existe uma segurança, que eu sair, tá ali, tá tudo certo, e já na casa dá um certo receio, assim, que daí teria um gasto, um investimento, para que eu pudesse contratar uma segurança à parte, né? Se sentir tão segura quanto. E casa em condomínio, tu cogita ou descarta? Que talvez seria uma junção, né? Uma casa em condomínio nova, por exemplo, seria juntaria a questão do apartamento com a questão de um pouquinho da casa e também a segurança. Eu gosto, eu me preocupo com essa questão de segurança, tanto que é um dos motivos que eu sempre optei por apartamento, pela segurança. Mas aí tem aqueles clientes que são apaixonados por uma casa. E aí eu acho que também poderia ser interessante. Bem, então assim, ó, um ponto que eu acho que pode ser bem decisivo para isso é também a questão de valores. Tu já tem uma ideia de quanto que tu gostaria de investir, como que seria esse investimento, se tu vai trazer algum bem para colocar, um imóvel que tu já tenha, ou um veículo, o que tu tem de recursos próprios, busca financiamento, o que tu pensa nessa parte, na parte dos valores mesmo? Vou te dizer bem sincero assim, ó. No momento eu até poderia colocar o meu carro, mas seria um plano B. Não seria o ideal? Não seria o ideal. Mas se fosse necessário, eu estaria disponível para conversar. Mas eu ainda não sei o que seria necessário para uma possível entrada. Daí o quanto que eu poderia fazer para financiamento. Entendo. E tu tem uma ideia que seria ideal para ti de valor de prestação? Não. Tem assim, essa prestação aqui seria a perfeita. Olha, eu vou te dizer bem sincera. Como eu quero investir também em uma certa decoração, um certo conforto na pós-compra, não fugiria muito, na minha percepção, eu quero do ponto de vista como profissional, porque o meu ponto de vista não passaria muito assim de 5 mil. Certo. Então uma prestação de 5 mil para ti é ideal. Isso. Um pouquinho mais, menos eu já sei que sem problemas. Mas tu tem assim, os 5 mil é o teu ideal. E tu tem um teto assim, que esse é o meu máximo. Já vou te adiantar que não é o que eu te aconselho, tá? Eu jamais incentivo o meu cliente
que ele fique com uma parcela que, eu sempre digo, a compra de um imóvel, ela tem que ser prazerosa, tem que ser um sonho, não pode ser um pesadelo. Então, a partir do momento que eu te incentivar, mas eu gosto de saber, porque às vezes eu encontro exatamente o imóvel que tu gostaria e que precisa um pouquinho mais. Então, assim, eu gosto de saber, mas não é para usar, é uma reserva técnica. Tá. Então, eu diria que entre 7 e 8 mil. Tá, ótimo. Então, a gente tem uma super margem e que bom, né, que tu, embora tenha essa condição de uma prestação de 7, 8 mil, tu esteja pensando numa parcela menor, porque isso te faz, consegue que tu faça um negócio bem mais tranquilo, bem mais seguro. Eu sempre digo, né, o imóvel, ainda mais que esse é o teu primeiro imóvel, ele não precisa já comprar como se algo, as pessoas tratam muito o imóvel como algo super definitivo. E eu percebo com os meus clientes que eles trocam de imóvel com certa frequência, alguns 2, 3 anos, em geral 5 a 8 anos, eles trocam. Por quê? Porque a tendência do ser humano é isso, a gente querer mais, a gente crescer. Então não precisa já o primeiro gerar esse trauma de uma prestação que fica super no limite para depois ficar com receio de adquirir um outro, de melhorar. Porque a partir do momento que tu comprou um, mesmo que tu vá financiar, tu vai pagar uma parte desse imóvel, pagou várias parcelas, tu já tem, daí na outra compra tu já tem, não para colocar o teu veículo, mas sim para colocar esse imóvel. E ele não precisa estar quitado. Então é um leque de opções no mercado imobiliário que a pessoa realmente não precisa ter o receio de comprar. Ah, mas se eu comprar, por exemplo, isso, tu tem dúvidas. Se tu comprar um apartamento, porque achei tudo que tu queria, mas não é a casa, é o apartamento, não é uma coisa tão ruim, porque não quer dizer que tu vai para todo sempre ficar com aquele imóvel. Lá na frente é uma oportunidade, surge uma oportunidade. Eu tenho muitos clientes que eles já compram algum imóvel, eles dizem, Nara, vamos conversando, e assim que surge uma outra oportunidade, às vezes de uma mesma construtora, e aí vai no, que eu tô sempre brincando sobre o caso a caso, mas é algo, então eu aconselho bem isso, assim, algo que fique confortável. Mas aqui, do que a gente tá percebendo, eu acho que a tua parcela entre 5 a 6 mil, pelo valor que tu me falou, pra gente ficar com uma margem, parece-me que tranquilo. E quanto a um valor que tu tem lá reservado, que também não vai te causar transtorno. Ai, Nara, eu vou ficar totalmente descapitalizada. Mas quanto que tu pensa em termos de um valor que tu conseguiria também investir para adquirir um imóvel, sem que tu diga assim, agora, gente, agora não tem dinheiro nem para mudança. Então a gente tem que, quando vai comprar um imóvel, lembrar isso, a gente vai ter que reservar 5% para documentação, tu vai ter a mudança, sempre vai querer comprar alguma coisa nova, não gostaria de usar teu carro, vamos deixar como uma reserva. Quanto que tu acha que tu conseguiria dispor para dar esse passo e a gente juntar aqui para eu conseguir determinar mais ou menos um valor de imóvel para daí a gente começar a conversar, e aí eu vou te explicar também a forma como eu conduzo os negócios. Tá, deu um valor total assim para entrada, poderia ficar entre 100 mil, 150, máximo 150 eu te diria assim. Sim, e aí tu já tá guardando um pouquinho para essas outras despesas. Ótimo. Tu mesmo falou antes, né, que vai querer fazer decoração e tudo. Tá, tranquilo. Então já vou tomar nota aqui. E desses 150 mil, tu conseguiria mais 5% para cobrir o valor das despesas de documentação, ou eu tiro daqui? Daí eu quero a tua opinião. O que tu me indica? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar por enquanto, e aí se precisar, daí tu diminui um pouquinho lá em alguma coisa da tua decoração e a gente usa, mas vamos tentar. Eu sempre tento fazer algo que fique bem agradável, bem tranquilo. E embora muitas pessoas achem que a gente foca muito na comissão, nós corretores, eu já vou te explicar que eu não foco nisso. Eu foco que o teu negócio seja um negócio bom, agradável, tranquilo, que tudo dê certo e que seja algo bem feliz. E aí, por consequência, lá no final, eu vou receber minha comissão e nem é tu que vai me pagar, né? É o construtor, é o proprietário. Então, só pra te já saber sobre isso, de como eu penso, porque a gente, né, gosta de explicar. E aí, Fernanda, o outro detalhe que é também uma forma um pouco diferente que eu trabalho, eu não costumo... eu tenho até a opção de imóvel, já tenho aqui uma opção que eu tô pensando pra ti, vou te mostrar, vou conversar contigo sobre imóveis, vou te mandar, mas eu não costumo influenciar o cliente na decisão de um imóvel, nem agendar a visita, sem antes a gente definir, através de uma simulação, o teu poder real de compra. E melhor ainda, e após a gente definir essa simulação, eu vou te pedir alguns documentos pessoais e a gente vai aprovar o teu crédito. Isso não te gera nenhum tipo de custo.
Mas é uma garantia que tu tem de que a partir do momento que tu aprovou o crédito é como se tu fosse uma cliente à vista. Tu não é mais uma cliente, eu vou financiar. Porque o cliente vendedor, o proprietário, ele recebe o valor praticamente à vista. Registrou o contrato do banco que substitui a escritura, ele já vai receber esse valor na conta dele. Então eu acho bem interessante, não sei o que tu pensa sobre isso, mas eu acho bem interessante a forma como eu montei de trabalho, em que a gente define valores. Então, assim, o geral do mercado imobiliário é o quê? Focar muito no imóvel. Mas isso traz muita frustração. Por quê? Porque o fato de tu ter a condição de pagar uma parcela de 5 a 6 mil, até 8 mil, não quer dizer que é isso que vai aprovar para ti. Pode aprovar uma parcela de 4 mil. E aí, se tu já estiver encantada, apaixonada por um imóvel, em que a parcela é 5 mil, é 6 mil, vai te trazer uma frustração que talvez tu nem queira mais comprar o imóvel. Mas se a gente já aprovou e já tem isso determinado e depois vai em busca do imóvel, é muito mais confortável. Tem outro detalhe. O proprietário, o construtor, ele já te recebe, eu brinco, ele já bota um tapete vermelho, porque tu é uma cliente que está com o valor disponível, já é algo certo. Então eu acho bem melhor e queria ouvir o que tu pensa sobre isso. Não, eu acho bem interessante, porque eu sinto como uma forma de cuidado também da tua parte comigo, que é um diferencial, assim, faz total diferença pra mim. Porque não se trata de uma compra, né? Se trata de uma realização de um sonho. Então isso me deixa mais confortável. Ah, que bom, que bom. E me conta um pouco mais agora, eu quero igual, a gente vai agora na próxima etapa. Eu vou montar as simulações, daí vou te enviar essas simulações. Eu vou primeiro te enviar várias perguntas. São 14 perguntas, mas com o que a gente conversou aqui já vamos diminuir as tuas para umas 10 perguntas, para que eu possa fazer uma simulação o mais assertiva possível. Porque é outro ponto que a gente faz, que eu digo assim, não é uma simulação, é um estudo. É um estudo de cenário. Eu vou te mostrar todas as opções de indexador, de tabela de amortização, em que encaixa essa parcela e quanto que é o financiamento e de que forma que esse financiamento vai se comportar. Porque isso é muito importante. Não vai fazer um financiamento que tu não tenha conhecimento. Hoje a gente tem 4 indexadores em uso no mercado. Aliás, 3, porque um é a fixa da Caixa, mas a gente tem também IPCA, tem TR e tem poupança. E cada uma se comporta de uma forma. Então, no momento que eu tiver as simulações, eu prefiro te explicar junto com a simulação, porque fica bem mais fácil de atender, de entender. E aí é um segundo momento que a gente vai agendar, normalmente por ligação de vídeo ou pessoalmente, como tu preferir, para que eu te tire todas as tuas dúvidas sobre as simulações, sobre os indexadores. Além disso, da gente ter todas essas opções de indexador, a gente tem também a opção de tabela de amortização, de sistema de amortização, que tem a Price ou a Saque. A Price, a prestação, ela é linear e tem uma tendência até de crescer um pouquinho, enquanto que a Saque, ela tem um sistema de amortização que ela inicia uma parcela maior, mas ela tem uma tendência de decrescer. Então, se a economia se mantiver, ela vai decrescer. Mas aí é o caso a caso, porque o que acontece? Na Price, com a mesma prestação, tu vai financiar um pouco mais. Então, é tudo de momento, também do tempo que tu pretende. Como tu já tem um bom valor de entrada, provavelmente tu tem um projeto, um plano de ter uma condição de amortização, de ir pagando, de não usar o prazo máximo, de não usar todo o prazo. Então a gente vai analisar nesse sentido também o caso a caso em relação a isso, tá bem? Até tocou num assunto bem pertinente, porque eu tenho essa dúvida. Vale a pena essa amortização? Tu me indicaria? Sim. Porque o que acontece? Tu vai, hoje, a tua taxa de juros, ainda a gente vai fazer o enquadramento, mas vamos pensar numa taxa em torno de 8,5% a 9,5% ao ano. Toda vez que tu amortizar, que tu antecipar parcelas, tu deixa de pagar esse juro. Então, é muito vantajoso, é bem vantajoso sim, desde que tu não tenha uma aplicação que esteja te rendendo mais, porque é o que eu digo, eu tenho alguns clientes que são investidores, mas que eles deixam o valor lá investido e usam porque ainda, apesar dessa taxa de juros que alguns falam que é alta, ainda é uma taxa excelente. O habitacional é a melhor taxa, tu vai te enquadrar no SFH, ou seja, se tu tem disponível FGTS e tu não tem imóvel, se enquadrar nas regras, tiver mais de 36 meses de benefício de FGTS, somadas todas as tuas empresas, não sei se o teu caso não entramos, não olhei a tua documentação ainda, mas se a tua renda for
formal e tu tiver o fundo, também pode usar tanto para acrescentar na entrada, e vale muito a pena porque o fundo rende muito pouco, como tu pode utilizar também para depois amortizar. E aí o fundo depois tu ainda tem mais. Tu tem fundo de garantia? Sim. Ah, ótimo, ótimo. Olha, os meus clientes, eles quitam o imóvel de uma forma muito rápida, somente usando fundo de garantia. E daí tu tem 3 formas de utilizar. Vai poder usar o fundo de garantia para amortizar diretamente no saldo devedor e no número de parcelas, que é o mais encomendado. Ou seja, tu contratou no prazo máximo, em 420 meses, que é o prazo máximo para essa linha que a gente está falando. Apesar de que eu vou simular para ti também em 360 meses e 240 meses. Por isso que eu te digo, é um estudo para daí tu analisar como fica melhor. Tu pode amortizar no saldo devedor e diminuir o valor da tua dívida e, consequentemente, do que tu vai pagar de juros e manter a mesma parcela e automático vai diminuir também o teu saldo devedor. Tu pode amortizar somente no saldo devedor, manter o prazo, vai diminuir o teu saldo devedor e um pouquinho o valor das parcelas. Então, quando a parcela está um pouquinho alta, vale muito a pena essa forma. E a outra forma, e essa forma tu pode usar a cada 2 anos. E tem um outro formato que tu pode usar a cada ano. Que daí vamos considerar que tu pegasse aquela parcela lá de 7, 8 mil. Nara, peguei, esse é o meu limite. Aí tu pode usar o teu fundo a cada ano para diminuir no valor das 12 parcelas. Tu não tem vantagem em relação aos juros, mas tu pode amortizar até 80% do valor da tua parcela, pegando o valor do teu fundo a cada ano, dividindo por 12 e diminuindo em cada parcela. É uma opção que o pessoal usa, contrata na saque e usa no primeiro, segundo, terceiro ano até que a parcela já decresceu e fica mais suave. Sim. Então, por isso que eu digo, hoje, quando a gente decide comprar um imóvel, é um leque de opções. É gigante, tem muita, muita opção. E aí vai de adequar e entender, a gente junto, eu vou te ajudar nisso, entender qual é o melhor para ti. Nara, eu quero algo que seja totalmente seguro, então vamos fazer na saque. Não, Nara, eu quero me arriscar um pouquinho mais, eu quero mais valor, vamos fazer na price. Então isso tudo que é uma conversa em que eu entendo, te entendo, e que tu vai me dando os caminhos pra gente fazer o que é melhor juntas. Isso é muito bom porque me passa uma certa segurança a longo prazo. Porque, pra te ser bem sincera, eu tenho meio que uma pulguinha atrás da orelha com questão de financiamento. Tu e a maioria das pessoas, né? Normal, muito normal. Eu também tinha, te confesso que eu disse, não, gente, financiamento. Mas hoje eu já vejo o financiamento com outro olhar. Inclusive, quando a gente compara o financiamento de um imóvel com o financiamento de um veículo, isso fica mais claro ainda. Por quê? Porque quando tu contrata, então já quando se tu fizer o cálculo, o valor da parcela, vezes o número de parcelas, tu vai dizer assim, Nara, eu vou pagar 13 imóveis. Sim, mas tu vai pagar 13 imóveis em 35 anos, em 20 anos. E outra coisa que as pessoas às vezes não colocam nesse cálculo é quanto vai estar valendo o imóvel lá no final. Então, eu vou pagar 13 imóveis. Ok, vai pagar 13 imóveis, mas e o teu imóvel daqui a 35 anos? Claro, desde que tu compre o imóvel e mantenha ele em bom estado, manutenção, porque algumas pessoas, se não tiver o cuidado, aí realmente o imóvel também pode desvalorizar. É improvável, mas pode. Mas se tu conseguir dar a manutenção ou até ir melhorando esse imóvel, assim como vai tu pagando mais pelo imóvel, mas o imóvel também a cada período vai também valorizando. Então é algo que caminha junto. Então eu sempre comento, né, assim, é muito, muito improvável um cliente comprar um imóvel e ele não ter um ganho ainda, não ter um lucro ainda, por conta disso, porque os juros do habitacional, ele é tão menor do que os juros de qualquer coisa e o imóvel acompanha esses juros, a valorização do imóvel, que não tem como dar errado. A não ser que tu compre um imóvel que esteja fora do valor de mercado, tem que ter esse cuidado. Então é um leque de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Quanto melhor a gente conseguir adequar o valor do imóvel, desde que seja justo para ti e também para o cliente vendedor, mais correto e seguro o negócio será para ti. Porque daí tem isso também, se a pessoa compra um imóvel, o imóvel vale 500 mil e tu paga 600, 700 mil, aí tu já vai entrar no prejuízo e fica muito difícil. Então é um leque de cuidados que a gente tem que ter para que fique um bom negócio. Isso me faz lembrar também das possibilidades, né?
porque eu não cheguei a te passar, mas eu pretendo viajar. Principalmente agora, nessa fase da minha vida, que eu acabei minha faculdade, que a profissional já está bem encaminhada. E isso me traz um viés, me traz mais à mente apartamento para esse momento. Porém, o meu grande sonho é uma casa. E daí eu ali no financiamento, 20 anos, 30 anos, me dá uma sensação como se eu tivesse com aquele compromisso ali. Mas eu posso, nesse meio termo, fazer uma transição de algo? Com certeza. A gente chama de operação com interveniente quitante. Então vamos até pegar um exemplo. Tu compra um apartamento hoje em torno de 600 mil reais. E aí financia 450 mil e dá de entrada 150 mil. Até desenhar essa opção aqui pra ti. Daí tu financia 450 mil e tá comprando um imóvel de 600 mil. Aí o que acontece? Vamos considerar que tu escolheu a saque. E a saque tu paga mais, mas também tu amortiza mais. E aí daqui 3 anos, tu já viajou, já passou e diz assim, Nara, agora chegou a hora que eu quero a minha casa. Nós vamos olhar o que tu amortizou, qual é o teu saldo devedor, o quanto valorizou o teu imóvel, porque daí o teu imóvel também vai estar valendo provavelmente mais, a tendência. E aí, tá, então hoje o teu imóvel, ele já vale 700 mil e desses 450 mil tu já pagou, aqui números bem, assim, aleatórios, né? Mas vamos considerar que tu já pagou, como tem a correção da TR, tem várias coisas, vamos considerar que tu amortizou 50 mil. Então, tu tem um saldo devedor ainda de 400 mil reais. Tô fazendo números aqui sem ser, assim, não são números concretos, né? Só pra gente entender a lógica. Então, significa que tu já vai ter 300 mil pra dar de entrada. Aí tu tinha, nesse primeiro negócio, tu tinha 150 mil. Sim. E outra coisa, grande chance que aqui o teu poder de prestação também esteja maior. Ah, claro, Nara, as casas também aumentaram, óbvio, por isso que tem que tudo acompanhar. Sim. Aí a gente vai olhar, olha, uma casa de, provavelmente, pra te sair de um apartamento de 600 mil, só se tu for pra uma casa em torno de 1 milhão, a não ser que tu opte por construir, aí vamos também novamente pro caso a caso, mas aí tu vai poder fazer um novo financiamento se tu quiser, ou nesse meio tempo tu também já, não, agora na área eu já juntei mais X valor, aí a gente vai montar um negócio novamente do zero, considerando o teu imóvel, e além disso, nós temos daí 3 opções para fazer com o teu imóvel. Não, Nara, olha só, eu consigo absorver ainda essa prestação, e aí eu alugo ele, um imóvel de 600 mil, eu alugo ele por 2.500, em torno de 2.500 de aluguel, e fico com um imóvel já, e aí vou só financiar e tenho mais esse recurso para dar de entrada na casa. Ou eu vou vender o meu apartamento, vou colocar ele à venda, e já nesse meio tempo a gente vai definindo um imóvel. Ou ainda eu vou tentar negociar que eu quero colocar ele como parte de pagamento. E aí a gente vai achar um imóvel que esteja adequado e que aceite receber o teu. E aí dá pra gente fazer um ajuste que ele vai ou ser transferido esse financiamento para a pessoa que está recebendo, ou a gente vai financiar a mais, vai quitar e a pessoa vai ficar com esse imóvel quitado, mas vai receber ele somente pelo peso que ele tem no negócio. Daí isso também eu consigo montar contigo sem problema algum. Então é muita opção, é o que eu tô te dizendo, é muita opção. Por isso que a gente tem que, o que nós vamos focar hoje? Vai ser um apartamento? Nessa localização, Canoas, ali naquela localização próxima ao shopping, eu já tô pensando aqui em algumas opções para ti. E vamos simular, vamos definir, eu já tô falando números assim direcionados ao que eu acho, mas eu quero simular bem direitinho. E depois que a gente estiver com tudo, crédito aprovado, tudo definido, se tu comprar um imóvel ocupado, a gente tem que definir como será a posse. Se tu comprar um imóvel desocupado ou até um imóvel na planta, que isso a gente nem cogitou, porque daí tudo isso depende da tua necessidade, da tua pressa. E essa questão de ser um imóvel ocupado, por já ser um imóvel que está sendo utilizado, também existe a possibilidade de financiar? Sim. As regras hoje, tirando o programa Casa Verde Amarela, que daí, para quem tem renda até 4.400, que não é o teu enquadramento, imagina essa tua prestação, mas se fosse daí que tem subsídio, e são algumas regras diferenciadas, limite de valor, tirando essa opção, o financiamento nesses casos, no teu enquadramento,
vai ser a mesma prestação, tudo idêntico no imóvel novo ou no imóvel usado. Tu pega a mesma taxa de juros, então isso para nós não é algo que seja importante. Tá. Não, muito bom. E a questão, assim, eu ainda não sei 100% se eu tenho um anseio para mais um ambiente externo ou interno, tá? Mas é fundamental para mim ter bastante cômodos na casa, assim, ou no apartamento. Porque eu preciso ter um espaço para trabalhar, preciso ter o meu espaço para o meu descanso. E principalmente a questão ali de ter um lazer mais interno Uma e também infra. isso, e uma infra externa, assim. Porque eu ouço muito falar que tem que agendar para fazer um churrasco na externa. Isso é regra ou depende Caso do a caso, caso a caso. Cada condomínio tem as suas regras e quando a gente definir, gostei desse imóvel, a gente pode pedir, solicitar a convenção de condomínio e analisar. Não, essa regra me serve, não me serve. É bem importante tu pensar nisso, o valor do condomínio. Então, assim, várias informações que tem que chegar e elas todas estarem cumprindo o teu objetivo. Sim. Porque também não adianta, Nara, eu posso pagar uma parcela de 5 a 6 mil, ok. E aí o condomínio é 1.500, é 2.000, já fica. Então a gente tem que trabalhar juntas para que fique algo totalmente confortável. Porque agora, antes a gente estava pensando aqui, talvez casa, agora a gente já está pensando mais em condomínio, e se fosse uma casa em condomínio também teria um condomínio, mas costuma ser menor o valor. Apartamento, dentro disso aqui que a gente está pensando, vai ser um condomínio em torno de 500 a 800 reais. Então a gente já tem que descontar aqui, daqui a pouco eu já não penso mais de novo nos 6 mil, já volto para os 5, porque a gente tem que... Então é como se fosse um quebra-cabeça. E a gente vai montando as pecinhas e adequando. Por isso que eu digo, para comprar um imóvel, não é algo que a gente tenha que ter pressa, mas também ao mesmo tempo, achou que esse é o teu ideal, também não deixa, como eu brinco, né, não deixa o cavalo encilhado passar. Então eu já vi muitos clientes que dão o tempo em excesso e deixa passar a oportunidade que é ideal. E depois volta, não, agora já foi. E eu costumo, sabe, Fernanda, dizer exatamente o que eu penso pro meu cliente. Eu sou muito clara, muito transparente. Se eu tenho clientes que vão contra a minha opinião e tá tudo certo, mas eu sempre gosto de comentar. Olha, na minha visão, esse é um ótimo negócio, esse é um médio negócio, esse é um bom negócio. E ainda tem outro detalhe que eu gosto de comentar sempre com o meu cliente. Quando tu chega no imóvel que é o teu ideal, tu sente o aconchego, tu sente um abraço. Então, às vezes eu chego com um cliente para visitar um imóvel e pelo olhar, pelo jeito, eu já percebo que ele se sentiu incomodado, que não é aquele ali o imóvel ideal. E a minha forma de trabalhar, notou que é um pouquinho diferente de tudo, né? E ela também é diferente nisso. Eu quero isso. Não gostou, não é o que, não se sentiu bem, tu não tem que me dar motivos, porque é tu que tá comprando. Eu sou apenas a pessoa que vou te apresentar as opções. E aí tu tem que se sentir bem à vontade. E é isso mesmo, sabe? A compra do imóvel é seguir teu coração. Porque é algo importante, é algo bem, assim, envolve muitas coisas, então não dá pra ser assim, não era bem isso, então espera. 100% tu não vai achar, mas tu vai achar muito próximo disso, eu tenho certeza. E é isso, agora, o que eu preciso? Preciso ver se tu tem mais alguma dúvida. E se tu não tiver, daí eu já vou te mandar no WhatsApp as perguntas para te responder, porque eu já estou ansiosa para fazer as tuas simulações, te apresentar e aí sim a gente poder definir. Não, nós vamos pegar esse caminho. Aí eu já nessas perguntas eu vou te perguntar qual é o banco que tu trabalha, qual a tua renda, vou pedir teu CPF. Quanto mais completo, quanto mais informação eu tenho, melhor eu consigo te ajudar. Aí já vou fazer as simulações e aí vou te apresentar. E também tu vai entender melhor do que essa conversa que fica muito vago. Quando eu te mostro na simulação, eu consigo te explicar e te ajudar bem melhor, tirar mais dúvidas ainda que vai ter. Eu digo sempre, né, os meus clientes eles têm dúvidas posteriores também. E aí a gente segue sempre conversando. Uma vez meu cliente, para todos sempre. A gente vai seguir tirando sempre essas dúvidas, e sempre que eu puder te ajudar, até nos momentos que tu for amortizar. É isso, assim, eu acho muito importante o cliente, manter o cliente comigo e dar esse suporte, não só durante toda a negociação, como depois e sempre, até porque quando tu for trocar, eu quero que tu não tenha esquecido de mim, né? Então, não é só do meu, é também da minha vontade e também do meu interesse. Tu tem alguma dúvida ainda, Fernanda?
Não, seria mais te questionar, assim, se eu preciso ter o definido para que tu possa me instruir, ou que tu conseguiria me auxiliar entre as opções, assim, porque eu te apresentei aqui que tanto apartamento, tanto casa, tanto... Eu ainda não tenho um quadro desenhado. E não precisa, tá? Não te preocupa, que isso não é o momento ainda. Quando for o momento eu vou te dizer. Pois assim, Fernanda, agora chegou a hora da nossa conversa final para definirmos. Eu senti que tu já teve uma tendência do apartamento por conta das viagens, mas nada está definido. O que são as etapas agora? A gente vou te passar os dados para fazer a simulação. Porque daqui a pouco eu vou fazer a simulação e tu vai dizer, não, Nara, eu quero realmente que tu extrapole a minha parcela, porque eu quero um imóvel de tal valor. Quando eu aprovar teu crédito, eu vou aprovar lá a prestação máxima, eu vou aprovar 8 mil, se eu conseguir. E depois, mas eu vou usar 5, eu vou usar 4, tudo bem, mas eu já vou aprovar sempre o limite. Por quê? Porque daqui a pouco, imagina, eu aprovo 5 e aí precisa de 5.200, não tem porquê. Como tu não é obrigada a usar todo o valor, eu vou aprovar o máximo. Então a próxima etapa, simular, definimos a simulação. Vou encaminhar, vou aprovar o máximo de valor. Aprovou teu crédito, aí a gente conversa novamente e daqui a pouco uma opção que a gente tem, que eu estava pensando aqui, é visitar as 3 opções. Vamos escolher um apartamento dentro do que tu tá me passando, eu quero mais informações ainda, eu vou te apresentar, Fernanda, eu acho que esse aqui é o ideal. E aí sempre eu gosto de te passar primeiro a localização, o prédio, pra ti, não, Nara, esse aqui eu nem quero visitar. Então eu vou te passar todos os detalhes, o que tem de infra, todas as informações sobre o imóvel, para te definir. Visitamos uma casa em condomínio e visitamos alguma coisa de terrenos, apesar de que eu não tenho tantas opções de terreno ali. Eu tenho mais opções de apartamento e de casas em condomínio. Mas ok, tenho de tudo. Aí a gente vai o mais próximo possível daquilo que tu quer e visita todos. Um detalhe, eu vou aprovar teu crédito, isso a gente vai ter que escolher. Para imóvel novo ou usado. Se for construção, a gente tem uma opção melhor na Caixa. Se for o imóvel usado ou novo, daí independente de apartamento ou casa, daí eu quero ver qual é o banco que tu tem relacionamento, tu vai me enviar esse questionário e aí talvez a gente aprove na Caixa ou talvez em outro banco. Mas o que acontece? Vamos considerar o seguinte, aprovei o teu crédito para apartamento, aprovei uma parcela de 6 mil reais para ti, direcionada para um apartamento novo, vamos pensar assim. Não, Nara, mas agora eu mudei de ideia, eu realmente vou construir. A gente roda uma nova aprovação e dificilmente não vai aprovar. É um pequeno risco, mas ele é bem pequeno. Então, o que eu comento com os meus clientes? A partir do momento que a gente aprovou o crédito, tu mantém a tua vida financeira igual. Fica de castigo, não pode gastar. Não pode, eu não quero que mude nada daquela situação para caso a gente precise rodar uma nova aprovação, a gente não tem o risco de não aprovar. Entendi. Mas daí uma pergunta assim mais pessoal. E se eu quiser trocar de opção no decorrer? Tu continuaria comigo nessa jornada ou tu é mais para um certo imóvel do que para outro imóvel? Não, eu vou continuar contigo, porque na verdade hoje a minha forma de atuação, eu atuo atendendo ao cliente comprador. Tá. Então, Nara, por isso que eu aprovo teu crédito, não que tu vá, não, agora só pode comprar com a Nara, não, o crédito é teu. Se tu achou o imóvel e quiser comprar com outra pessoa, tudo bem. Mas daqui a pouco tu tem uma opção também, Nara, olha só, o imóvel que eu quero está lá em tal imobiliária. Se tu está bem comigo, está se sentindo atendida, daí eu vou entrar em contato com esse colega e vou fazer uma parceria. Normalmente eu consigo isso também sem problemas. Então, uma vez que a cliente está comigo, se tu quiser continuar comigo, eu vou continuar contigo e a gente vai alinhando. Não tá aqui, daí ou achou direto com o proprietário. Eu tenho todo tipo de situação. E aí é isso, eu não trabalho... eu tenho aqui para te apresentar alguma coisa de imóvel. Posso te mostrar até esse imóvel aqui, mas ele é em esteio. Mas posso te mostrar e tem o meu site, tem as páginas, tem todas as informações. Mas o meu foco não é trabalhar esse imóvel. O meu foco é trabalhar a Fernanda. A Fernanda pode comprar esse perfil de imóvel e o que é melhor para ela é esse imóvel. Então é esse imóvel que eu vou em busca. Como? Captando esse imóvel direto com os proprietários ou fazendo uma parceria com uma imobiliária. Então tu não fica vinculada
a ter que comprar imóvel A, B ou C. Tu não tem que comprar um imóvel que já está na minha carteira. Se o teu imóvel próximo do ideal, olha só, que não é pessimismo, mas é uma realidade. Próximo do teu ideal não estiver comigo, não há problema algum, eu vou em busca dele. Às vezes é muito comum isso, o cliente dizer, Nara, olha só, eu vi uma placa de outra imobiliária, mas já tô semi-apaixonada. Então tá bom, então só não visita, né? Porque a partir do momento que tu visitar com outro colega, daí o vínculo é com ele, tá tudo bem. Mas se tu quiser continuar comigo, as visitas têm que ser comigo. Não, eu te pergunto porque eu vim aqui para conversar sobre um imóvel, mas tu me deu aqui uma consultoria de negócios e possibilidades. Que E bom. por isso que eu te pergunto, né? Porque eu não tenho definido 100%. Eu nem sei se é possível um 100%. É na vida. Vai ter que se sentir ali, eu digo assim, o que vai pender, vai Exatamente. pender mais para esse, Olha, porque tu vai ficar com aquela questão, ainda mais isso. Todas as opções, elas são apaixonantes e são interessantes. E cada uma tem as suas vantagens. E até foi muito interessante que tu mesmo me deu as vantagens, né? O apartamento é a segurança, a casa é, de certa forma, a privacidade, a liberdade. Mas todas as opções têm prós e contras. Então, e o bom é isso, que se tu escolher uma e lá depois de um tempinho, claro, o ideal não seja que daqui a 6 meses, olha, daí tem risco de perder dinheiro. Mas, dando um certo tempo, tu vai trocar de imóvel quantas vezes tu quiser. Eu tenho uma cliente que chega a ser interessante, até ela brinca assim, Nara, tua cliente cigana. Porque, gente, ela compra e troca assim, ó, muito rápido. Ela não costuma ficar com o imóvel. Até tem alguns negócios que eu digo assim, por que esse aqui tu não aluga? Um ótimo negócio. Não, Nara, não quero. Porque ela acha que dá trabalho, ela não quer ter inquilinos e tá tudo certo. Mas ela troca muito. E, gente, ela troca assim, ó, de local, troca de totalmente assim, sai do litoral, vai pra serra. Sai da serra, vai pra cidade. Não é nem dentro da mesma localização. E tá tudo bem, porque é isso que a gente tem que entender, né? Respeitar a pessoa e o perfil de cada um. E essa questão do imóvel, muito cedo, quando eu comecei a atuar, eu percebi que eu não concordo com essa forma que, em geral, o mercado trabalha, que é tipo assim, eu tenho esse imóvel aqui e eu quero te vender esse imóvel. Então, olha, quando a gente começou a conversar, eu estava com esse imóvel aqui para te apresentar, que é na cidade de Esteio. A partir do momento que tu me disse que tu prefere Canoas, eu já nem acho interessante. Posso até, Nara, quero ver, ok, mas eu já não acho interessante, porque eu não estou focada no imóvel. Se lá na frente a gente aprovou, definiu tudo e a gente rodou e ainda chegou à conclusão e voltou para isso, tá tudo bem. Mas não, assim, começar pelo imóvel, principalmente quando o cliente busca um financiamento, eu acho que é muito arriscado de trazer alguma frustração. Sim. E outra coisa, daí eu trago frustração para ti e para o cliente proprietário, porque o cliente proprietário também, a partir do momento que tu olha o imóvel, gosta, ele está contando com aquela venda. E aí, caso tenha algum imprevisto, como eu te disse, aprova um pouquinho menos, a gente já tem um super problema, porque dá para ser evitado com muita facilidade. Não, é isso então. Eu só quero te questionar que eu tenho uma rotina muito corrida de trabalho. Então, nossos encontros só presencial ou teria possibilidade de algumas conversas serem mais online? Não, na verdade, assim, os meus atendimentos, em geral, eles costumam ser todos ou pelo Zoom, ou pelo Meet, ou pelo próprio WhatsApp. Prefiro. Eu tenho alguns negócios que eu tenho fechado que são todinhos por conversa de WhatsApp. Alguns têm conversa só escrita, outros têm conversa e áudio, outros a gente tem reuniões como essa aqui por vídeo, outras pessoalmente, porque também isso tem que analisar como fica melhor para ti. Eu acho que o atendimento por vídeo, ele ameniza muito a questão do tempo, ajuda muito. E outro detalhe também que é muito importante, Fernanda, é que daí tu vai estar lá no teu ambiente, eu vou estar no meu, não tem que estar se deslocando, fica tudo assim, fica mais flexível pra gente conseguir, bem tranquilo. Eu acho que agora a gente vai ter a necessidade de encontros pessoalmente quando for definir o imóvel, porque o processo tanto da simulação quanto da documentação, ele é todo tramitado, já é minha forma de fazer online. Depois a gente vai se encontrar para definir o imóvel e depois a gente se encontra para assinar o contrato, que tá chegando aí o digital, mas ele ainda tá piloto. Então eu quero primeiro ver funcionando, porque senão a gente tem o risco também de ficar perdendo tempo, se desgastando. Deixa ver funcionando. Hoje o que eu estou fazendo digital é somente as escrituras. Isso sim, totalmente digital. Mas os contratos com agente financeiro, como está iniciando, tirando o Banco Inter,
que é um banco que a gente já faz, digital. Os outros a gente ainda vai até a agência, tramita todo o processo digital, mas assina o contrato na agência. Daí a gente se encontra várias vezes. E depois eu ainda tenho que explicar, porque eu só te comentei que tem as despesas de 5%. Mas o que são essas despesas? Que é o quê? Já o imóvel escriturado no teu nome, como eu te expliquei, o contrato do agente financeiro, ele tem força de escritura pública. Então esse contrato, ele vai ser recolhido tarifas no banco, que é as tarifas de laudo e de documentação, vai ser recolhido ITBI, vai ser recolhido o registro de imóveis, e isso eu tenho também a pessoa que faz essa assessoria, que dá todo o suporte, e aí dentro desses 5% tem até uma certa margem para já cobrir o custo dessa pessoa e te entregar tudo prontinho, já o IPTU transferido para o teu nome, tu só vai ter o trabalho de transferir o condomínio, quando a gente consegue a gente transfere, ou a água e a luz aí dependendo do tipo de imóvel que definir. Isso me deixa muito leve nessa decisão, porque a correria tanto é que são passos fundamentais, né, que fazem falta, mas uma questão que eu queria te deixar bem, assim, à parte, é que eu realmente marquei contigo presencial porque eu pesquisando por conta própria, encontrei esse perfil no mercado, né, que encontra, daí eu já te levo para algum lugar e tentam me impor aquele lugar. E como eu já não tenho definido, essa nossa conversa me trouxe uma certa paz, assim, que eu não estou além do mercado, eu não sou alguém fora do que se espera para venda. Na verdade, Fernanda, o mais normal é que a pessoa, quando ela decide assim, ó, eu quero ter um imóvel, mas ela não sabe qual o valor, qual o tipo de imóvel, e aí é bem isso, porque quando a gente definir através da simulação valor, já vai te dar uma clareada, porque daí já vai pensar, já vai perceber assim, não, eu compro um apartamento de tantos metros, uma casa de tantos, construo, porque daí essas condições do que tu tem de vantagem num e no outro também, daí vai ser um diferencial para te decidir. Então, eu não consigo enxergar outro caminho, faz anos que eu trabalho assim e gosto, e os meus clientes também já, principalmente os que se mantêm, e espero que você seja uma delas, eles já se sentem bem tranquilos, porque eles já sabem que vai ser etapas mais tranquilas, que eles vão ir com tudo organizado. Quando define o imóvel, é muito rápido, também não dá aquele desgaste. O que acontece? Definimos o imóvel hoje. Ah tá, agora vamos simular, agora vamos aprovar o crédito. Aí depois ainda tem a etapa da vistoria do imóvel e tem a etapa de aguardar o contrato. Então fica muito cansativo. Agora, quando tu vai, que tu já está 2, 3 passos à frente, tu já tem o crédito aprovado, já está tudo definido, também a ansiedade é menor, porque daí tudo tramita, parece que tão rápido. Meus clientes eles dizem assim, nada, mas como foi rápido? Sim, mas a gente já tinha feito várias etapas demoradas, já tinha tido várias conversas. E também nessas conversas que a gente vai ter por vídeo, sobre simulação, sobre aprovação, eu vou te conhecendo melhor e vou conseguindo te ajudar melhor. Então, assim, o primeiro contato, ser o imóvel, eu acho que hoje eu ainda não consegui ter um desenho bem claro do que é bom pra ti, mas tu tenha certeza que eu vou ter, que eu vou conseguir te ajudar nisso, te dizer, olha, Fernanda, eu acho que, nem sempre eu estou certa, né, mas eu acho que o teu coração tá pendendo pra tal coisa, porque eu vou tentando fazer essa análise de entender o que, né, teve hoje um momento que eu achei que tu já estava pendida para apartamento, depois eu vi que tu veio, e isso é uma coisa que é uma conversa que a gente tendo, a gente consegue se ajudar, sabe, de trazer clareza. Agora eu deixo para ti, se tu tem alguma orientação, necessita de algo da minha parte. Eu já parte. vou te enviar hoje mesmo as 14 perguntas, 12, que algumas eu já sei a resposta, não vou te enviar, vou te enviar as perguntas, o quanto antes tu me responde, aí deixa comigo, daí eu vou analisar. Dentro daquelas tuas perguntas ali, dentro das tuas respostas, eu vou conseguir identificar, provavelmente eu vou te dizer, Fernanda, tu é tal banco. Sabe, que dali já... E aí, além disso, dependendo da situação, do teu relacionamento com o teu banco hoje, eu posso ainda tentar negociar as taxas de juros. Então, é por isso que eu digo assim, é etapas e não adianta a gente querer atropelar. Não sou de perder tempo, mas não vou ficar atropelando. Outra coisa, como que tu gosta, assim, tu prefere conversar por e-mail, por WhatsApp, por mensagem, por áudio, por ligação, como que tu prefere? Olha, eu sou muito do WhatsApp. Então, porque nos achamos. Isso, porque quando eu consigo parar durante o dia, eu dou uma atenção ali, caso contrário, tá ali me alarmando que eu preciso dar uma atenção. Certo, então, e tu prefere áudio ou só... Desculpa que eu te interrompi. Não, capaz.
Pode ser pelo áudio, porque daí tu consegue me explicar melhor, porém não vou conseguir te responder no horário. Bem tranquilo, bem tranquilo. Eu envio e é no teu tempo, Tá né? bom. Eu sempre brinco, né? A gente sabe que o WhatsApp é algo que tá ali esperando, não é uma coisa instantânea. Sim. Eu tento responder o mais rápido possível. E aí até já aproveito para te comentar isso. Eu sempre costumo responder aos meus clientes dentro de 24 horas. Quando eu consigo imediato, ok, mas tem um bom volume de trabalho, então às vezes eu não consigo, tu vai entrar, vou estar ali online, às vezes estou até em reunião com alguém que preferiu pelo WhatsApp, mas não consigo te responder naquele momento, mas dentro de 24 horas, o máximo, daí estourou, né, todo o meu prazo, eu vou te dar um retorno. Se eu conseguir imediato, eu gosto, eu tento, mas não garanto mais porque às vezes eu não consigo. Tá bom. Mas é bom que esses detalhes ficam alinhados, né? Exato, exato. E é isso, assim, essa é só nossa primeira conversa, sabe, Fernanda? Então a gente vai conversar bastante, vai tirar dúvidas e vai criando. Eu vou te conhecendo, tu vai me conhecendo. Eu gosto muito de total clareza. O que eu penso, eu falo, não consigo ter filtro e deixo meus clientes também muito à vontade para me comentar. Olha, Nara, isso não era bem assim que eu esperava. Eu gosto muito desse feedback porque ele me ajuda a te atender o melhor possível. Então fica muito à vontade. Não, Nara, só um pouquinho, tu tá exagerando no áudio, me manda. Porque é isso que eu acho, assim, ó, quando é números, informações precisas, eu acho que a mensagem, ela cabe melhor. Porque daí depois a pessoa tem que estar procurando o áudio. Sim. Mas quando é alguma coisa que é te contando, te explicando, daí às vezes eu acho melhor. Então eu vou tentando montar isso da forma como eu acho que fique boa pra ti, mas tu fica bem tranquila pra me dizer, olha, Nara, não, só um pouquinho, tá muito áudio, tá muita mensagem, Não, vamos pode alinhar ser. melhor. Pode ter certeza, porque tu já me deixou nesse ambiente saudável já e alinhado para que eu tenha essa liberdade. Pode ter Que certeza. bom, que bom. Fiquei muito feliz. Fernanda, então, tem mais alguma dúvida? Não, da minha parte seria isso por hoje mesmo. Vou pensar em tudo isso que a gente conversou, vou ficar na guarda das tuas perguntas. E referente às perguntas também, tu consegue me auxiliar ali nas respostas? É mínimas coisas, tipo assim, data de nascimento, CPF, a pergunta maior ali se tu é optante do FGTS, é mais de 36 meses. São bem básicas, só que são perguntas muito importantes que tu me responda para que eu consiga ter a informação. Aí às vezes o cliente até já me questiona assim, Nara, por que é meu CPF? Hoje, né? Mas é que o CPF, dependendo do relacionamento que tu tem ou teve com o banco, já dá uma direção bem precisa para tua simulação. Também o próprio CPF já determina a data de nascimento na maioria dos simuladores. Então eu acho importante usar o CPF do cliente. Não posso usar outro? Posso, mas naqueles bancos que usa a data de nascimento, que ela influencia diretamente no valor do seguro que tu vai pagar junto com a tua prestação, depois eu vou te explicar em detalhes tudo isso. Senão também é muita informação, né? Muita coisa. Então, o teu CPF, assim, daí o erro é mínimo. A margem da parcela é 5, 10 reais de diferença. Enquanto que se eu usar outro CPF, daí já pode influenciar, porque tem bancos que os dados puxam de forma automática, vinculada àquele CPF. Mas é bom que tu me explicou, porque já percebeu que eu prezo muito pela segurança, né? Mas você já me passou essa sensação de segurança, então vou te passar o CPF, sim, pode ter certeza. Que bom. Prometo que eu vou cuidar. A gente segue com todo cuidado as normas da LGPD aqui na nossa empresa, então não te preocupe, teus dados, eles já, assim, o pessoal diz assim, Nara, mas LGPD, pra mim isso não é nenhum problema, porque eu nunca passei dados dos meus clientes pra ninguém, nunca passei para nenhuma loja, para nada, a não ser que o cliente me autorize. Eu tenho parcerias, tenho arquiteta, tenho várias pessoas que eu posso depois, no andar do processo, dizer, Fê, olha só, eu tô chamando de Fê, eu sou horrível, quando eu vejo eu sou super íntima, me desculpa. Mas Fernanda, daí eu vou dizer, olha, eu tenho arquiteta tal, tu gostaria que eu passasse o teu contato? Mas eu jamais tive o hábito de passar o contato de uma pessoa ou de outra, eu digo, a LGPD, ela veio, mas pela lógica, se as pessoas agissem de forma correta, nem seria necessário. Porque como que vai informar, né, os dados de uma pessoa sem autorização prévia da pessoa? Então, nesse ponto, agora, não me responsabilizo depois, quando eu passar os teus dados para o banco, que infelizmente, às vezes entra em contato, alguma seguradora, mas aí é algo que vai além, tu vai ter me autorizado a passar esses dados. Mas assim, quando estiver comigo, da minha parte, eu te garanto, porque já é um hábito nosso, então nem precisava da LGPD. Não, mas só para encerrar mesmo um feedback para ti, que me senti muito em paz
me vejo mais perto de realizar uma segurança. Fiquei feliz da vida. Muito, muito obrigada. Então, Fernanda, é isso. Voltamos a conversar quando tu vai estar chegando no teu carro, já vai estar chegando a mensagem pra ti, que eu já vou pegar meu telefone e já vou te enviar ali pra tu me responder quando tu puder. E aí já também na sequência, a gente, é o que eu te disse, não é atropelado, mas a gente faz o processo andar. É um time e a gente faz com que tudo ande o mais rápido possível. Quem vai dizer assim, Nara, só um pouquinho, preciso de uns dias, tranquilo, mas da nossa parte a gente não fica perdendo tempo. Tá bom, então. Mas te agradeço, então. Imagina, eu é que te agradeço. Eu é que te agradeço. Um super beijo e sinta-se, né, acolhida até a gente realizar esse sonho aí. Tô contigo. Obrigada.